Fala, meus irmãos de camisa, mais novidades do nosso Botafogo. Início de semana ajeitado, o Botafogo enviou proposta milionária por atleta, Jornal Português confirmou, muita informação, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like e compartilhar. E por favor, galera, acompanhe a matéria e assim que terminar eu volto para falar com vocês. Sábado, o Botafogo goleou o Bragantino no Nilton 4-1 com 3 gols de fora da área, gols bonitos inclusive, quer ver? Aí, começamos com o gol do Danilo, foi levando, ninguém incomodou. Cleiton ainda toca na bola, mas ele fez 1-0. Aí o Bragantino empatou, John. Nilton vai fazer o segundo do Botafogo. Fora da área também, ó. Calculou, cantinho lá na bochecha da rede. 2-1 Botafogo. Ainda no primeiro tempo, Savarino, adivinha, de fora também. Ó, ficou mais bonito, né? 3-1. E aí já no fim do jogo, Montoro vai fazer mais um pro Botafogo, ó. Uma ajeitadinha, se jogou. Botafogo 4-1 no Bragantino. É normal. Assim, o que não é normal é o planejamento que o Botafogo fez pro ano. Não pode ser normal, não pode ser o padrão. Eu tenho feito essas críticas aqui desde janeiro e seguirei fazendo. Se bater campeão da Copa do Brasil, continuarei dizendo, foi um planejamento ruim. E mesmo assim acabou campeão pela qualidade dos jogadores, etc, etc. E uma consequência direta desse caminho que o Botafogo escolheu percorrer em 2025, um caminho muito difícil, é justamente você chegar na virada de agosto para setembro sem que o time tenha consistência de atuações. É uma gangorra, né? Perde para o Palmeiras do jeito que perdeu, ganha da LDU em casa, a partir dos 10 do primeiro tempo com a LDU crescendo no jogo e incomodando. Então não foi uma grande atuação. E faltaram gols para o segundo jogo. Aí perde para o Palmeiras, aí perde para a LDU com uma atuação medonha, uma das piores do ano, assim, uma atuação irritante até, revoltante até. Aí ganha do Juventude, ok, mas com alguns problemas defensivos também. Aí empata com o Vasco, levando calor do Vasco. E ontem faz um jogo dominante contra o Red Bull Bragantino. Então perceba, é uma gangorra. E por que é uma gangorra? Porque tem um treinador inexperiente que chegou há pouco tempo, no meio da temporada, alguns jogadores chegando também no meio da temporada, outros titulares importantes ou jogadores de composição de elenco importantes saindo no meio do campeonato para poder fazer caixa, para poder tentar dar um fôlego financeiro até o final do ano. Então é um quadro muito difícil. Então esse quadro gera isso, essa oscilação. Botafogo volta agora depois da data FIFA contra o Vasco em casa. Que segurança a gente tem que o Botafogo vai ter um nível de atuação parecido com o que teve ontem? É difícil. Claro que nós precisamos falar de algumas escolhas, né? O Botafogo ontem, por exemplo, poupou alguns titulares. O Barbosa não foi relacionado, o Telles ficou no banco, o Alan foi poupado por controle de carga, o Marlon Freitas ficou no banco de reservas também, o Arthur e o Montoro saíram do time. Então foi um time muito mexido. Algo de positivo que vimos em todas essas mudanças. A dupla de volantes, com Nilton e com Danilo. Vai ficando muito claro que Danilo e Marlon Freitas juntos não vão funcionar. Quer dizer, nesse momento não estão funcionando. Pode ser que um dia funcione. Mas, por características, o Botafogo perde pegada no meio-campo e o Danilo acaba ficando numa condição que não o favorece para fazer a saída de jogo, para fazer a aproximação, um volante com cara de camisa 10, para finalizar de fora da área. Não rolou esse encaixe. Com o Nilton, pelas características, ninguém discute que o Marlon Freitas é mais jogador do que o Nilton, né, galera? Ninguém discute, né? A qualidade com a bola do pé, principalmente, a capacidade de lançamentos, de passes em profundidade, ninguém vai discutir isso, ok? Não é esse o ponto. O ponto é encaixe. O ponto é tático. O Danilo apareceu com muito mais liberdade ontem em campo, se entendendo muito bem pelo lado esquerdo do campo com o Jefinho, buscando o jogo, armando o jogo, finalizando de fora da área e fazendo um golaço aos 5 minutos. Dando lançamentos. A minha principal crítica ao desempenho do Danilo nesses primeiros jogos, a quantidade de erros de passe. E ontem, nesse meio-campo mais encaixado, nesse entendimento melhor com os pontas, o Danilo conseguiu inversões, conseguiu lançamentos, conseguiu passes curtos, melhorou a sua produção, a sua participação em campo. Então, é uma questão para ser vista daqui para frente. Como é que vai fazer? Porque o Marlon é capitão do Botafogo.
Não é fácil você barrar um capitão. Não é fácil para um treinador jovem de 35 anos de idade, que nunca foi campeão na carreira, chegar e barrar um cara que acabou de ser o capitão, o líder, um dos principais rostos do maior título da história do clube, 8 meses atrás, 9 meses atrás. É difícil, cara. Realmente é muito difícil. Mas é o que o campo grita. O campo berra. Aqui, ó. E foi o que mostrou ontem. Com o Nilton, o Danilo rendeu muito mais. E olha que o Nilton é um jogador que tem os seus problemas. O Nilton, por exemplo, cochila. Ele e o David Ricardo. Ele do posicionamento, o David Ricardo olhando para ontem no gol do John. Gol de cobrança de lateral, sabe? Mas o Nilton tem lá os seus méritos. Fez um gol de fora da área, importante para aumentar a confiança. E ontem esse encaixe, ele funcionou. E aí os chutes de fora da área fizeram a diferença. O Savarino nem vinha fazendo um grande jogo, mas acertou um chute lindíssimo no final do primeiro tempo, fazendo o 3-1. O Ancelotti falou na coletiva que ele tem pedido isso, né? Pô, às vezes chutar de fora da área vai ser a nossa alternativa e tal. Segundo tempo é um segundo tempo de controle, né, do Botafogo. Aí o Jefinho ontem, eu gostei mais do Jefinho no jogo de Caxias do Sul do que ontem. O Jefinho tenta, participa, ontem tentou de novo, acho que prendeu um pouco a bola muitas vezes, conduziu demais quando era para soltar, enfim, mas é um cara com qualidade, assim, para ganhar sequência, ganhar confiança. Quem sabe ser o titular aí, né, vinha bem, né, no jogo, dentro do possível, né, e aí entrou o Montoro. Entrou o Montoro, que acaba fazendo um gol, né? O Montoro já entrou bem, no primeiro lance ele já faz uma jogada individual, rola pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral bate no travessão, continua com muita dificuldade para jogar o Arthur Cabral, né? Precisamos falar disso. E depois, numa jogada do Arthur, ele aparece dentro da área, na cara do Cleiton, para fazer o 4-1. Foi o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. Então nós vamos ver, nós precisamos ver o que vai passar pela cabeça do Ancelotti. Nós não temos certeza de nada, né, do que vai ser o jogo contra o Vasco. Porque ele tá achando esse time ainda. Ele tá encontrando ainda essa formação. Eu acho que o jogo de ontem deu algumas respostas bem interessantes. Principalmente na subida de desempenho do Danilo. Isso foi fundamental, isso foi muito importante e o Botafogo acabou ganhando conseguindo um resultado expressivo, ajuda a fazer saldo, mantém o time dentro do G6 do Campeonato Brasileiro e o próximo confronto é confronto direto, é contra o São Paulo no Morumbi, né? Tem primeiro o jogo com o Vasco da Copa do Brasil, depois no dia 14 aqui em São Paulo, o confronto contra o São Paulo, importantíssimo, decisivo, chave para a briga que hoje é Libertadores. O Botafogo tem 2 caminhos para não ficar fora da Libertadores do ano que vem. O G6 do Brasileiro e a Copa do Brasil. E é isso que o Botafogo tem que mirar até o fim do ano. E a vitória de ontem ela é muito, mas muito importante, com um futebol muito bom. Preciso falar também, não esqueci, eu anotei aqui para não esquecer, eu anotei os meus tópicos aqui. Grande partida do Santi Rodrigues, hein? Estreou, hein? Estreou. Desde que chegou, não tinha visto o Santi Rodrigues fazer o jogo que fez ontem. O drible que ele dá, a participação dele na jogada do gol do Savarino é um absurdo, um absurdo. É esse o jogador que se esperava. Mas é aquilo que a gente fala, né? O cara chega no ano em que titulares estão saindo, o elenco tá mudando, a demora para trazer o técnico, aí traz o Renato Paiva, que não era uma boa opção, aí traz o David Ancelotti, que nunca foi treinador. Isso prejudica todo o desenvolvimento. E é óbvio que esse contexto tornou também a adaptação do Santi mais difícil. Ontem, uma belíssima partida. Ele vai manter isso no longo prazo? Ele vai manter isso até o fim da temporada? A gente não sabe nem se ele vai continuar tendo oportunidades do time titular. A gente não sabe nada, né? O Botafogo ainda é um livro com várias páginas em branco, o Botafogo de 2025. Mas a atuação de ontem foi de encher os olhos. Qualidade com a bola no pé, a gente sabe que ele tem, né? Mas faltava um nível de participação como ele mostrou ontem no Nilton Santos. E só para não querer ser chato, pentelho, ou querer, diminuir a importância da vitória, a atuação, não é a intenção, mas precisamos também ir devagar aqui. O Red Bull Bragantino perdeu 8 dos últimos 9 jogos.
Essa derrota de ontem, ó, Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Botafogo de novo, Internacional, Ceará e Botafogo. Tem que atualizar a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos lá, vamos começar aqui falando sobre essa proposta do Botafogo que eu falei pra vocês. 19 milhões de euros, cara. Cara, muita grana, dá cerca de 121 milhões de reais por um atleta português. E, assim, realmente, cara, me impressionou. Eu não vou mentir, mas eu tô achando que tem balela aí. Eu tô achando que tem balela. Por quê? Porque o Botafogo fez uma proposta por um jogador do Nottingham Forest, também do Marinacks, que foi John, foi Jair, foi Igor Jesus e o Cuiabano também. E por que que eu tô falando que tem balela nisso? Galera, não é estranho pra vocês o Botafogo fazer proposta por um jogador do próprio Nottingham Forest? Bom, quem confirmou foi um jornal português. Ó, o Botafogo tenta ainda trazer mais reforços. A proposta foi no valor de 19 milhões de euros. E o Nottingham Forest recusou. Olha só, cara. O Nottingham Forest recusou a proposta do jogador, pelo seu jogador. Logo o Nottingham Forest que chega com qualquer dinheiro leva jogador do Botafogo. Isso tá estranho, isso tá estranho. Isso aí não me cai na mente de forma alguma. Pode ter recusado, pode ter ocorrido, pode. Mas tá muito estranho. Por que que o Nottingham Forest não aceitou essa proposta? Cara, ó, na minha cabeça é o seguinte. Como eu falei, pode ter acontecido. Mas na minha cabeça pode ser uma cortina de fumaça também, pra dizer que o Botafogo tá tentando jogadores grandes, que não quer vir e tal. Pode ser isso também. O que eu acho é que o Botafogo vai trazer de atletas, mas vai ser atletas aí remendados, com todo respeito aos jogadores que podem chegar, mas não vai ser contratações de peso, não. Acho muito difícil. Essa informação tá muito estranha. Essa informação que vazaram para o jornal Record de Portugal soou de forma estranha, pelo menos para mim. E a reportagem ainda disse que haveria bônus de 1 milhão de euros a cada 20 jogos, até o máximo de 40 partidas, e o valor poderia chegar até 23 milhões de reais pelo ponto de 26 anos. Tá muito estranho, cara. Tá muito estranho essa proposta, tá muito estranho. Realmente eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Mas vazaram e o jornal português confirmou. Alguém deve ter vazado essa informação, ou proposital, ou realmente aconteceu, não sei, mas pra mim não cai lógica. E por que que o Nottingham Forest não aceitou? Se o Botafogo aceita tudo que eles pedem aqui, por que ele não aceitou uma proposta para ajudar o Botafogo? Que essa tal parceria é tão boa, né? É muito estranho. E outra informação cara, acredito que ainda muita gente não sabe, mas o John já foi até anunciado pelo Nottingham Forest. Incrível, cara, incrível. Após se declarar e tal. E vou ser sincero a vocês, no anúncio, foi um anúncio bem vazio, tá, galera? Bem vazio mesmo do Nottingham Forest. Incrível. Bom, galera, essas informações que eu queria trazer para vocês hoje. Lembrando, estamos aí no mercado, não sabemos quem vai vir. Pode acontecer de chegar um grande jogador e pode acontecer de chegar um jogador de Série C, de Série D. Não sabemos, tá? O elenco vai ser bem remendado esse ano, infelizmente. Então esse é mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Deus abençoe você que chegou até aqui. Se encontra amanhã e é nóis.